Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo, me guarda o coração. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo, me guarda o coração. Eu sei. Sintonize e curta a melhor da cidade. Cafelândia FM, 20 anos no ar. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode ir ao... Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. É o programa Evangelho para Todos, orientações do Filho de Deus como prioridade para a sua vida, orientações da Bíblia Sagrada, pelos apóstolos, também pelos profetas, mas dando prioridade ao ensinamento do Filho de Deus. Embora hoje eu traga uma mensagem para você que o Filho de Deus várias vezes também afirmou isto, não somente nas orientações dele, né, mas em outros apóstolos também
vieram mostrar essa importância da orientação do Filho de Deus, e é ele quem aperfeiçoa a Bíblia Sagrada. Forte abraço ao São Júlio Albano, também ao Rosalina Vera. Forte abraço ao nosso amigo Jovanês, lá do Almoxerifado Industrial, a todos os amigos do Almoxerifado Industrial. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Também um forte abraço ao nosso amigo Osair, lá o segurança aí do supermercado Trevisol. Muito obrigado pela sua audiência. Eclesiastes, um dos livros aí do Antigo Testamento, capítulo de número 9, o versículo 17, passa para mim e para você uma orientação que tem tudo a ver com a orientação ou as orientações do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 17. Jesus Cristo falou para o cego ver, e o cego viu. E lá na sepultura disse: sai para fora, e Lázaro saiu. A palavra de Deus diz da seguinte maneira, como eu sempre falo, amigo ouvinte, para você, que dentro desse espaço de 15 minutos eu não defendo nada daquilo que eu acho, nada daquilo que eu penso. É claro que convivendo comigo eu vou expressar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso de muitas coisas, mas procuro sempre deixar a orientação do Filho de Deus reinar na minha vida, e assim então vem a existir o reino de Deus, né? O reinar de Deus, na verdade, ele está nas áreas de nossa vida quando nós priorizamos o Filho de Deus, o ensinamento do Filho de Deus. Então assim vem o reino de Deus, né? Não é a abertura do céu, o homem não vai abrir o céu para você entrar, não. É chaves do reino de Deus, significa orientações que permitem com que Deus reine em nossa vida. Foi isso que Jesus Cristo falou para o Pedro, né? Tudo que ligares na terra, né, será ligado no céu. Ele falou isso para o Pedro, e hoje ele fala para mim, para você, e note na própria passagem lá que ele está falando para aqueles que têm Cristo como Filho do Deus vivo sobre mim, sobre você que tem Cristo como o Filho do Deus vivo. Sobre este está as chaves do reino dos céus. Não é entrada no céu, também não é estando no céu com essa autoridade. Tanto que ele fala, tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu, mostrando que essa autoridade está sobre mim, sobre você, sobre todo aquele que crer, estando na terra, onde temos que ser aqui na terra mesmo. Então determinamos aqui na terra, seguimos a orientação do Filho de Deus, cremos nela, e nessas orientações está o reinar de Deus. Ou você acha que eu e você, vamos fazer uma comparação rápida aqui, quando eu e você seguimos orientações de pessoas terrenas, de pessoas que nós aqui na terra consideramos pessoas importantes, você está deixando o quê? Deixando com que o reinar desta pessoa esteja sobre a sua vida. Esta pessoa é o rei da sua vida. Então Jesus Cristo, quando ele chegou na terra, ele falou que através das orientações dele estava vindo o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus estava vindo sobre as nossas vidas através do ensinamento, da orientação dele, do Filho de Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 17, a palavra de Deus diz da seguinte maneira: assim está escrito também, assim diz o Senhor, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor. Deixa eu voltar aqui de novo, versículo 17, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Vamos só repetir novamente que a palavra de Deus diz, Eclesiastes 9:17, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Palavra de nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Cafelândia FM, 20 anos no ar. 20 anos no ar.
Jesus se faz presente em nosso meio, vai operar, você vai ver. Quando ele chega diferente, mexe com o coração da gente. O milagre pode acontecer, porque Jesus ama você. Basta você crer, verás agora. Amigo 20, o ser mais sábio que um dia existiu na terra foi Jesus Cristo, foi o Filho de Deus. O Filho de Deus foi o ser mais sábio que um dia existiu na terra. E ele afirmou ser aquilo que é essencial para a nossa vida. Se você olhar dentro da Escritura, você vai ver ele próprio afirmando ser algo essencial para a nossa vida. Ele mesmo fala: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a fonte da água viva. Então, se você for olhar, você vai ver o próprio Jesus Cristo afirmando que ele é a vida, por isso que a morte não venceu ele, porque ele é a vida. Tem passagens na Bíblia em que Jesus Cristo se encontra com Maria, e a Maria fala para ele assim: se o Senhor tivesse aqui, o Lázaro não tinha morrido. E Jesus Cristo falou assim para ela: ele há de ressuscitar. E ela falou: ah, sim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Quando todos nós ressuscitarmos, certamente ele há de voltar. Aí Jesus Cristo falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus Cristo, ele venceu a morte porque ele é o oposto à morte. Quando um ser é oposto, a gente já vê umas grandes confusões aqui na terra. Quando você encontra um verdadeiro e um mentiroso junto, é para já que eles vão confrontar. Não tem como. É a mesma coisa de claridade e escuridão. Só fica um, né? Quando o sol vem, né, vem aí a presença da luz, a ausência da escuridão, é assim como a noite vem chegando também. Então, assim também é o Filho de Deus. Ele é a vida. Ele é o ser que é oposto a tudo aquilo que é ruim. Então, Jesus Cristo não curava só porque ele é o oposto da enfermidade. Então, ele chegava num certo ponto, que se tocasse nele, né, crendo que ele era o Filho de Deus, que aquilo poderia acontecer, a pessoa era curada. Embora muita gente tocou em Cristo e não foram curados. Então, é muito bom ficar atento a isso também. Mas Jesus Cristo, ele é o oposto a tudo aquilo que tem de ruim. Então, Jesus Cristo é o oposto ao Deus deste mundo. O Deus deste mundo aqui que nós estamos, é Satanás. E isso está bem claro no Novo Testamento. Tanto que eu falei aqui esses dias, é verdade, no Novo Testamento mostra que Satanás, o inimigo, né, Deus não tem adversário. Deus é ser supremo, é adversário nosso. Então o Espírito Santo, usando a Pedro, fala assim: o diabo é vosso adversário. É adversário meu e seu, né, que temos as nossas fragilidades. Mas Deus não tem adversário, não tem. Ele está tão acima, só para ele que ele é oposto. Ele é oposto, né, ao mal. Tanto que no livro do Apocalipse fala sobre Armagedon, se chama o dia da grande batalha. Então Jesus Cristo voltará ao mundo, e quando ele voltar ao mundo, ele vai batalhar com o príncipe deste mundo, que está aqui na terra, e que vai reinar aqui na terra, e vai se passar por Deus aqui na terra. O maior sonho, o maior desejo do inimigo de Deus, segundo a Escritura Sagrada, principalmente do Novo Testamento, é ser Deus. Esse vai ser o maior desejo dele. Ele colocou isso no nosso coração. Tanto que ele faz nós mesmos somos deuses de nós mesmos. Tem muitos de nós já temos essa consciência, de cada dia que passa aí nós vamos evoluir mais e desevoluir também mais. Né, vamos evoluir para este mundo e vamos, né, desevoluir para a realidade do que Cristo falou. Esta é a realidade do Novo Testamento quando explica. Então, o inimigo de Deus vai se passar por Deus aqui na terra. Ele vai ser aí
ele vai se apresentar como fosse Deus. Esta é a verdade do Novo Testamento. Ele é o pai da mentira. Então pode muita coisa chegar a mim da Bíblia, pode muita coisa chegar a mim em nome de Jesus, em nome de Deus, através de orientadores que têm influência sobre nós, porém, por trás disso pode estar o pai da mentira. Por isso que Jesus Cristo deixou bem claro que ele é o caminho, dizendo que através da orientação dele nós vamos ao Pai. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele fala que o oposto a ele, a orientação dele é o mentiroso, ou é mentira. E ele fala: eu sou a vida, porque o oposto também da vida seria a morte. Esta é a realidade do Novo Testamento. Nós queremos esconder isso, vamos camuflar, né? Vamos aí ignorando a verdade, mas esta é a verdade. O inimigo de Deus, ele vai se passar por Deus aqui na terra, e vai estar reinando aqui na terra como Deus quando Jesus Cristo vier. Tanto que Cristo, quando esteve na terra, ele não lutou contra o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Ele não lutou contra eles. Pode ver que não lutou fisicamente. O Pedro, quando os soldados vieram pegar Jesus, o Pedro já quis o que arrancar da espada, já foi nó cortando a orelha de um dos soldados. Jesus Cristo falou para o Pedro: ata a tua espada à bainha, porque ele fala: se o meu reino fosse deste mundo, né, os meus soldados, eles pelejariam ao meu favor. Ele não está falando dos discípulos, não, estava falando dos anjos de Deus. Isso mesmo, não estava falando dos discípulos dele. Os discípulos dele eram frágeis até para os próprios soldados que estavam pegando Jesus Cristo, mas os anjos de Deus não são. Então é muito importante você ficar atento, que vai haver essa grande batalha. Ou você acha que nós chamamos de sorte e azar, não tem nada a ver com o mundo espiritual. Tem tudo a ver com o mundo espiritual. E aqui nessa passagem, o escritor do livro de Eclesiastes fala que as palavras, primeiro ele fala que vai haver gente que vai estar sendo usado pelo pai da mentira e que vai fazer eu e você termos grandes devoções a eles. Nós vamos nos tornarmos, nós na terra, vamos tornarmos seguidores em massa de mentirosos, de que vão vender enganações e vão vender ilusões para mim e para você. Esta é uma realidade do Novo Testamento. E aqui nessa passagem também fala isso. Presta atenção para você ver. Ele fala assim, ó: as palavras dos sábios devem em silêncio serem ouvidas, mais do que o clamor que domina sobre os tolos. Então, se você ler Mateus 24, Jesus Cristo vai falar várias vezes, ele vai afirmar algumas coisas, sempre no plural. Se você ver lá no Mateus 24, você vai ver o Filho de Deus falando, não eu. Ele vai falar assim: e virão e enganarão a muitos, deixando bem claro de que haverá aí o clamor, ou seja, haverá o clamor dos não sábios que vai dominar os tolos. Então é muito importante você e eu ficarmos atentos. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor que domina sobre os tolos. Então a palavra do maior sábio que um dia existiu na terra é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, que não tem nada a ver com uma religião. Isso é uma realidade. Não tem nada a ver com a religião sua, nem com a religião minha, nem com a igreja que você frequenta ou que eu frequento. Até porque hoje, se hoje o apóstolo Paulo estivesse aqui na terra hoje, eu vou citar o apóstolo Paulo, que é um dos apóstolos que mais esparramou orientações aí desse Novo Testamento em Cristo que Deus fez conosco, essa nova aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo hoje ia usar os veículos de comunicação, as redes sociais. Ele não ia nem entrar em templos, talvez, hoje, porque os templos seriam ali para as pessoas se reunirem para ouvir um propósito único, a orientação de Deus. Mas hoje existem as redes sociais, que hoje levam até a mim e até você o domínio de um Senhor, que pode ser Deus e que pode também não ser Deus. Cabe a mim e a você ver se isso que chega a mim e a você não estão contrariando a palavra do maior sábio que um dia existiu na terra, que foi e é o Filho de Deus. Se estiver contrariando, e muito, pode ter certeza que o pai da mentira está por trás disso e você está enganado. Seja eu, seja A, B ou C, seja ele líder ou não, seja ele quem for, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo e repreendendo aos Gálatas.
ali no capítulo 1 ele já começa dizendo insensatos Gálatas, deixando bem claro de que eles estavam com a consciência deles corrompida. E ele fala bem assim para eles claramente: estou eu agora preso a homens ou a Deus? Se procuro eu agradar aos homens, já não sou servo de Deus. Faço saber, irmãos, que a orientação que eu trago até vocês eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pelas revelações de Jesus Cristo. Isso lá está no livro de Gálatas. Deixo as palavras do apóstolo Paulo em favor da sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã às 13 horas esteja de volta. Deus querendo abençoando. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre a nossa vida, permaneça hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus e que nós venhamos ouvir a cada dia que passa mais as palavras dos sábios, não aqueles que falam da maneira, que é agradável a mim, agradável a você, mas aqueles que de fato trazem a verdade, principalmente a verdade na orientação espiritual e principalmente cristã. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Você faz parte da nossa história. Cafelândia FM, 20 anos.